A advogada Yolanda já está de volta aqui no estúdio para tirar dúvidas sobre a reforma trabalhista, né? Vamos então às participações pelo WhatsApp. Vamos ver? Primeira pergunta então, primeira participação do WhatsApp. Muita gente, né, já mandando as suas dúvidas. O Josemar gostaria de saber se o FGTS, ao invés de ser pago 40%, vai ser 20%. Interessante que o Josemar faz essa pergunta, mas não foi o único. Eu tinha recebido até durante a semana algumas ligações, alguns WhatsApps também, até de conhecidos, fazendo a mesma pergunta, tá viralizando essa questão aí. Por quê? Porque a lei trouxe, Osni, a possibilidade de uma rescisão de contrato por vontade recíproca. Tanto o empregador como o empregado querem rescindir o contrato. E nessa situação, daí sim, quando a vontade é dos dois, a multa do FGTS é dividida pela metade, o aviso prévio é dividido pela metade, o valor a ser pago, as demais verbas trabalhistas ficam iguais, você só consegue movimentar 80% do valor que está no teu fundo de garantia, então aquele 80% o empregado saca, só que nessa modalidade o empregado ele não tem direito a se habilitar no seguro-desemprego, mas resolve muito problema, porque vira e mexe acontecer essa situação, o empregado ele queria ir embora, mas queria ser demitido, a empresa até queria que ele fosse embora, mas também não queria pagar a rescisão, daí ficavam brigando. Fica mais maleável agora então. Perfeito, né? Perfeito. Ah, certo. Tá aí a dúvida do Josemar, que é a dúvida de muita gente também. O Jailson Correia, pode esclarecer como fica a terceirização de freteiros para empresas de transporte que hoje têm dificuldade em contratar pelas restrições atuais de vinculação? Legal, a pergunta dele é bem importante, fala de terceirização. Esse ano a gente teve a famosa lei da terceirização, mas foi uma lei bastante lacunosa, bastante controvertida, que tratou de duas matérias na mesma lei. Foi um dos pontos polêmicos da reforma, inclusive, né? Exatamente. E agora a reforma vem falando o quê? Que é possível sim terceirizar a atividade fim. Então a reforma vem com esse enunciado, que a empresa pode terceirizar todas as suas atividades, inclusive a atividade principal dela. E a reforma também estabelece o que muita gente tinha medo, daquela tal de pejotização, que eu seria demitido como empregado e seria recontratado como terceiro. E a reforma fala que não, que precisa de uma lacuna de 18 meses entre você demitir o teu funcionário e contratar ele como um terceiro, como sócio. 1 ano e meio é um prazo longo, hein? Aí já... Exatamente. Então resolve esse problema também, ou essa dúvida que as pessoas tinham. E no caso dele, daí como ele fala de frete, empresa de transporte, está dentro da atividade fim, mas está válido agora com a reforma trabalhista. Exato. O Ricardo diz aqui, ó, pode-se fazer meia hora de almoço para não trabalhar sábado? Eu vejo que a pergunta dele vai muito ao encontro do ponto alto da reforma trabalhista, que é uma flexibilidade muito grande com a jornada de trabalho. Então, a reforma permite um intervalo para alimentação e descanso de 30 minutos, desde que mediante acordo coletivo, então um acordo que envolva o sindicato, e também permite uma série de flexibilizações, né, de banco de horas, flexibilização de compensação do sábado durante a jornada. Não é exatamente o que ele pergunta, simplesmente faço meia hora e não trabalho sábado, porque o cálculo não vai fechar, mas sim a reforma ela dá tanto para o empregado como a empresa a possibilidade de se adaptar. Aí vem aquilo que a gente já falou de conversar, né? Exatamente. Se entender. Exatamente, ver a necessidade de cada um e se entender. Claro. A Jandira pergunta, para quem é autônomo, muda alguma coisa? Na verdade, a reforma ela estabelece que o autônomo, mesmo quando trabalha exclusivamente para uma empresa, não descaracteriza a figura dele como autônomo. Era muito comum, assim, a empresa ela não contratava um autônomo com medo de depois ser reconhecido o vínculo empregatício, ele deixar de ser autônomo e passar a ser empregado. E a reforma fala que não, que se tiver cumprido os requisitos legais, mesmo que ele trabalhe exclusivamente para a tua empresa, com uma certa continuidade, não vai descaracterizar o perfil dele como profissional autônomo. Então também valida ainda mais essa possibilidade. Você falando assim, né, com tanto desprendimento, parece que a reforma foi maravilhosa. E a gente sabe que teve alguns poréns. Qual, na sua opinião, foi o ponto mais negativo? Assim, o ponto mais negativo, na minha opinião, ele também não é tão comentado,
que se fala na situação de execução do crédito trabalhista, né? O que é isso? O funcionário entrou com uma ação trabalhista, ganhou e ele está cobrando esse crédito, né? Então mudou muita regra de cobrança do crédito trabalhista e um ponto principal é que antes você conseguia cobrar esse crédito tanto da empresa como dos sócios. E hoje a reforma ela traz assim, que o sócio que deixou a empresa e no período de 2 anos não teve nenhuma ação trabalhista, ele não responde mais nem por aquela época que ele foi sócio. Aqui no Brasil é muito comum a figura do laranja, você sabe, sim, né, Osni? exatamente. Eu administro a empresa, mas daí eu saí, botei outro lá e fiquei nos bastidores. Claro que a reforma traz essa possibilidade de fraude como anulatória, né, dessa falta de responsabilidade do sócio, mas abre sim um precedente aí que, né, isso vai tornar mais lento todo esse processo, quem sabe. Exatamente. Tem mais uma pergunta ainda que a gente selecionou aqui da Francine Leal. Se o trabalhador não mexer no FGTS, pega o seguro-desemprego? Não se confunde FGTS com seguro-desemprego, né? São duas situações distintas, né? Mas de regra geral, o saque do seguro-desemprego ele é permitido nas modalidades em que o trabalhador ele é demitido. Naquela rescisão, então, por mútuo concedimento, ou quando ele pede para sair da empresa, ele não recebe o seguro-desemprego. O trabalhador que perdeu a sua carteira de trabalho vai fazer uma outra carteira, evidentemente. Ótimo. E aí? E o PIS, PASEP, os números, tudo isso continua o mesmo? Continua o mesmo. E falando da questão da carteira de trabalho, a reforma traz uma alteração bem interessante, porque hoje a rescisão, ela muda o prazo para pagamento para 10 dias, né? Existia 2 prazos antigamente, ou era no dia subsequente, né, ao cumprimento do aviso prévio, ou era em 10 dias. Agora é tudo 10 dias. Não se fala mais de homologação da rescisão por sindicato e com a própria carteira de trabalho, o funcionário ele pode ir na Caixa Econômica sacar o fundo de garantia dele, não precisa mais daquelas guias de comunicação de dispensa, de seguro-desemprego, tudo vai se fazer com a carteira de trabalho mais prático e a comunicação eletrônica da empresa. Tá certo. Tá aí a doutora Yolanda, obrigado pela participação, pelas dúvidas esclarecidas, tem muito mais, mas não dá tempo para tudo também. Obrigado, as principais acho que foram aí comentadas. Obrigada.